Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja em teu coração. Que o Senhor lhe abençoe e dê-lhe graça de entendimento. Hoje vamos começar a falar sobre limites. Limite é aquele ponto que nós chegamos e sabemos que não dá para ultrapassar. Nem sempre percebemos. Limite que as outras pessoas às vezes ultrapassam sem perceber também. E todas as vezes que os limites são ultrapassados, alguém fica ferido. Deus nos fez seres limitados, só Ele é ilimitado. Ele colocou limite e tempo para todas as coisas. Limite geográfico, limite das águas, limite do que o homem deveria fazer ou não fazer, comer ou não comer. Deus, soberano e ilimitado, estabeleceu o limite para o nosso bem, porque assim, no respeito do limite, nós aprendemos a conviver melhor com o outro. Vamos ver alguns versículos sobre limite. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10, versículo 14 e 15, ele diz: porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira agradecidos entre vós, dentro da vossa esfera de ação. Havia uma crítica que o apóstolo Paulo estava passando dos limites. E, na verdade, ele vai dizer assim, olha, eu não estou fazendo uma reivindicação, porque como se eu tivesse passado os limites estabelecidos por Deus, pelo contrário. Na verdade, sem dúvida nenhuma, vocês estão dentro deste limite que Deus nos permitiu levar a palavra. Então, nós respeitamos o limite. O importante é que Cristo seja glorificado, porque nós não estamos invadindo o território de ninguém. E na primeira epístola, no capítulo 10, Paulo vai dizer sobre a liberdade cristã. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Eu posso, mas não devo, às vezes. Às vezes devo, mas não posso. Eu posso comer carne ou não posso. Se isso ofende meu irmão, então não farei. Eu preciso respeitar, e é interessante, se nós observarmos em 1ª Epístola dos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23, ele vai dizer sobre essa liberdade cristã, e ele conclui assim no versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo nos chama a sermos imitadores dele na questão do relacionamento social. Ele se dava bem com as pessoas e aproveitava a oportunidade para comunicar o evangelho do nosso Deus. Então, se a pessoa tinha o hábito de comer carne vendida no mercado, o que alguns não faziam porque parte daquela carne era sacrificada, e outros não comiam, ele respeitava. Limite é respeito. Limite é considerar o outro. Quando a Bíblia diz que aquilo que você deseja para você é aquilo que você deve fazer para o outro, esta é uma lei espiritual profunda de amar o próximo como a ti mesmo, de semear aquilo que você quer colher. Mas às vezes nós achamos que o nosso limite é mais importante do que o outro e nós invadimos o limite do outro. Outras vezes nós queremos ultrapassar o nosso limite profissional. Como fazer se somos limitados? Então, nós podemos convidar pessoas que tenham um limite maior naquela área. Outras pessoas confundem local com ambiente. Ambiente é o local público onde nós convivemos, como o trabalho, que é o bem de todos. Local é a sua cama. Tem pessoas que fazem do trabalho como se fosse dono, proprietários, loteiam, como se fosse fazer a própria casa para dominar. Na verdade, nós precisamos aprender que nós somos servos um dos outros em amor. Mas quando alguém passa o limite, o que fazer? Revidar? Jamais. Perder, pastor Caio dizia, meu filho, se depender de você, como diz a Escritura, que depender de vós, sofro dano. Porque o amor
é sem limite. Só passamos os limites quando nós amamos. E quando amamos, nós perdemos, porque quem ama já ganhou tudo. E quem ganhou tudo, mesmo perdendo, ainda tem lucro. Lucro emocional, lucro de saúde, de paz, de alegria. Você não precisa ter razão e nem ficar discutindo. Você pode desfrutar da paz do Senhor Jesus, respeitando o limite que Deus lhe deu. A cada um ele deu uma carreira. Para uns ele deu uma carreira mais veloz. Para outros ele deu uma carreira pacata. Mas o que importa é que é para a glória dele. Portanto, nesses dias vamos estar falando de limites emocionais, de limites profissionais, de limites relacionais. Que o Senhor nos ajude e assim possamos viver para a glória de Deus dentro do limite, servindo ao Deus ilimitado. Quero orar com você. Senhor Deus, dê-nos a tua paz, nos abençoe, fortaleça o nosso coração, nos ajude e nos ensine a viver acima dos limites. Nós somos seres limitados, falhos, mas o Senhor é ilimitado. Então só é possível viver acima dos limites, vivendo em relacionamento com o Senhor em profundo amor. Perdoa os nossos pecados quando às vezes nos aborrecemos com esta questão do limite ultrapassado. Então, Senhor, que tudo isso seja realmente colocado no passado, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Dê-nos uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém, amém. Avante, cristão, vivendo acima da mediocridade. Este é o limite do amor.